Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês essa coelhinha bonitinha, que ela é uma coelhinha e estojo. Ó, desse lado é um estojinho, a gente abre, tem as coisinhas aqui dentro. Eu fiz ela no soft, que é esse tecidinho peludinho. No forro eu usei o tricoline, tá? E essas partes, esses detalhes são em feltro. Aí você pode fazer ele de outras cores, azul, ou pode fazer só de tricoline. Aí é você que escolhe, tá? Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e vamos trabalhar. Esse aqui é o molde que eu deixei na descrição do vídeo. Você vai recortar todas as pecinhas, todos os pedacinhos dele e vai pegar um pedaço de tecido, dobrar ele. Eu tô usando soft e você vai desenhar todas as partes do coelhinho nesse soft. Você coloca assim os dois pezinhos, né? Desenha, a gente vai costurar em toda a volta, não precisa deixar espaço para desvirar, porque a gente vai fazer um cortinho aqui assim, que depois a gente vai colar ele no corpo do coelhinho. As mãozinhas, a mesma coisa, tá? O rostinho, depois a gente vai fazer um corte, pode costurar toda a volta. E as orelhinhas, gente, vai desenhar no soft o molde, e aí você vai costurar, antes de você fechar ela, você vai costurar o detalhezinho por esse lado. Só que aí vai ficar difícil para você saber como colocar o enfeitezinho no meio certinho. Aí o que que você faz? Você coloca no meio, assim, na frente da luz, ó. Não sei se tá dando para vocês enxergarem. Mas dá pra você ver o molde que eu desenhei do outro lado, ó. Deixa eu pegar esse aqui, pra ver se esse aqui tá mostrando melhor. Ó, dá pra ver um pouquinho melhor. Você coloca na frente da luz, aí dá pra você ver essa linha aqui, ó. Que eu desenhei, né? Que é o desenho do molde. E aí, como você tá vendo aqui do outro lado a mancha do risco, você só coloca posiciona o enfeitezinho no centro, põe o alfinete para segurar e vai lá e caseia, tá? Aí você vai casear em toda a volta, porque esse enfeitinho você tem que pôr do lado direito do seu soft. E aí você vai colocar ele em cima do outro lado, né? Do outro pedacinho, assim. E aí, você vai costurar toda a volta. E esse sim, esse você vai deixar um pedacinho aqui nessa pontinha, pra você desvirar. Só nas orelhinhas você deixa essa pontinha, tá? Já fiz a costurinha, não sei se vocês conseguem ver. Ó, fiz a costurinha em toda a volta. Agora, eu vou recortar mais ou menos 1 centímetro longe da costura, 1 centímetro não, meio centímetro longe da costura. E essas partes arredondadas, eu vou fazer uns piques, tá? E ele fica assim, o pezinho. Aí, você vai encher ele de plumante, você vai pegar o enchimento, que é esse aqui, você vai ir colocando aqui dentro e encher. Depois que tiver cheio, você vai fazer uma costurinha aqui pra prender, pra fechar, tá? Eu já fiz isso nos dois bracinhos e no rostinho, ó. Fiz aqui, tá? E aí, eu vou desvirar esse também e encher ele também. Aí, depois disso, você vai pegar os dois olhinhos, vai colar aqui,
E aí, a gente vai fazer, né, os cílios, aquela sobrancelha e o narizinho aqui. E aí, tem que fazer a boquinha, desenhar a boquinha aqui. E depois que tiver cheinho os pezinhos também, gente, a gente vai cortar. Para cada pezinho, são 3 bolinhas, uma maior e 3 não, são 4. São 3 pequenininhas e uma maior. Vai ficar assim o pezinho, tá? Eu vou fazer tudo isso e já volto pra mostrar pra vocês. Já terminei de fazer os pezinhos, colei as bolinhas aqui, eu colei com cola quente, coloco um pinguinho de cola quente na parte rosinha e vai prendendo aqui, gente. Aí, deixa reservado os pezinhos. Pra fazer a orelhinha, eu costurei toda a volta, desvirei por aqui e fechei com um pontinho invisível. Deixa reservada a orelhinha. No rostinho, ó, eu já colei aqui com cola quente também os 2 olhinhos e o narizinho. E aqui, gente, essa sobrancelha eu fiz com o ponto haste. O ponto haste é assim, ó. Eu peguei a linha, fiz o nozinho na ponta, eu vou esconder esse nozinho, vou tentar esconder ele aqui debaixo do narizinho. Então, quando você colar, você deixa uma parte dele sem cola, que é para você colocar a bolinha da linha. Você coloca aqui e vai sair, ó, aqui na pontinha, de onde você fez o risco. Olha só, eu resolvi mostrar para vocês um pouco melhor como fazer o ponto haste. O ponto haste é assim, gente. O narizinho, ele vai estar solto aqui ainda, você deixa ele solto. Aí, você levanta o narizinho, você coloca a agulha aqui. E você vai sair com ela aqui na pontinha de onde você fez o risco. Porque assim, você vai colocar o narizinho aqui em cima, então vai esconder essa bolinha de linha. Aí, o ponto haste é assim, você põe a linha aqui pro lado. Você vai colocar a agulha um pouquinho pra frente de onde terminou o seu ponto. Seu ponto terminou aqui, você vai colocar ele um pouquinho pra frente. E a pontinha da agulha você vai sair lá no mesmo local onde terminou a sua linha. Assim. Aí, você põe pra cá de novo. Vai um pouquinho pra frente de novo, mais ou menos da mesma distância que você fez aqui, você faz aqui. Coloca a linha, coloca a agulha e sai lá no finalzinho, na mesma direção onde terminou o seu ponto, aqui, ó. Mais uma vez. E assim você vai fazendo até o final. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a agulha aqui no finalzinho e vou, ó, passar ela lá pro lado de lá, no finalzinho de onde eu fiz o risco, do outro lado. E aí, eu continuo fazendo esse lado. E aí, eu volto, coloco ela aqui, vou sair com ela lá no finalzinho do rostinho, puxar, e aí eu posso cortar essa linha. Feito isso, feito o coelhinho, a gente vai passar para a parte do estojo. Você vai cortar 4 vezes a medida de 11 por 22,5. Você vai cortar, eu cortei 2 vezes no soft e 2 vezes no tricoline branco, tá? E um zíper de 30 centímetros e o cursor. Aí, antes de colocar essa faixinha aqui, a gente vai ter que colocar o cursor aqui. Então, eu tiro um pedacinho do carrinho e coloco o meu zíper aqui, o meu cursor aqui dentro. Assim. Seguro e puxo. Aí, depois que eu coloquei, eu vou colocar aqui na pontinha
do meu zíper a 1 centímetro e vou fechar desse lado. Antes disso, você dá uma queimadinha aqui para ele não desfiar. Aí você coloca, fecha e passa uma costurinha aqui na ponta. Já prendi o meu zíper, agora eu pego uma parte do meu tecido principal, o soft, vou colocar aqui, vou colocar a frente do meu zíper com a frente do meu tecido, assim, uma parte do forro vai aqui por cima, alinhando essas duas laterais e aqui em cima. Eu vou prender aqui e passar uma costurinha com o pezinho de zíper ou com o pezinho normal mesmo, e até ao final, do começo aqui até aqui. Feito isso, eu vou desvirar, pôr o forro lá pra trás, assim, e vou passar uma costurinha bem aqui, bem bonitinha, a meio centímetro do final do meu tecido. Deste jeito. Agora, eu pego a outra parte, coloco assim na mesa, coloco a parte principal, a parte de cima do meu zíper pra baixo, pego o forro e ponho por cima, não esquecendo de alinhar a lateral e a parte de cima. Aí, eu vou passar outra costura bem aqui. E ficou assim, eu já refilei os lados, deixei tudo bem retinho, coloquei a minha etiqueta. A gente agora vai juntar os dois softs aqui no meio. O seu zíper dobradinho assim, pra parte do forro. Você não vai dobrar ele assim pra parte de dentro, onde tá o soft, não. Você dobra ele pra parte do forro. E aí, a gente vai fazer uma costura daqui, passando por toda essa volta e parar aqui, deixar essa parte aberta pra desvirar. E aí, vamos desvirar. Abre o zíper. Se você quiser, você pode colocar um forro aqui também, uma manta, né? Mas aí fica a seu critério, você que resolve se quer ou não. Eu prefiro deixar assim mesmo, porque a gente já vai encher ele com lápis ou alguma outra coisa, né? E ficou assim, o nosso estojinho, desse jeito. Vamos fechar, então, essa parte aqui do forro. Ponho a pontinha pra dentro, vinca e passo uma costurinha aqui da mesma cor do tecido pra fechar. Agora, a gente vai fazer os dedinhos da mãozinha da coelhinha. Você vai na parte de trás, aí você coloca a agulha aqui por trás, você vai sair lá em cima, no começo da mãozinha, antes da costura. Aí, você vai subir com a linha mais ou menos 1 centímetro ou um pouquinho menos. Você vai colocar a agulha aqui e vai sair com ela aqui no meio dos dedinhos. Lá no meio da mãozinha. E você dá uma puxadinha assim. Aí, você vem na mesma linha desse aqui, na mesma direção, coloca a agulha de novo e vai sair lá no finalzinho daí, da mãozinha. E aí, você puxa de novo a linha.
Puxa um pouquinho, assim. E o último dedinho você coloca na mesma direção desse aqui e sai lá atrás de novo. Puxa e tá pronta a sua mãozinha. Aí aqui você faz um arremate. E tá prontinho. Aqui não tem problema ficar assim, porque a gente vai colar no corpo do coelhinho. Agora a gente vai montar a nossa coelhinha. Tá aqui as mãozinhas, os pezinhos, as orelhinhas. E eu fiz esses 2 lacinhos pra colocar na orelhinha dela. Eu vou ensinar vocês rapidinho como que faz esse lacinho. Você deixa aqui mais sobrando mais ou menos 8 centímetros, que eu quero uma fitinha comprida. Aí você vai passar por dentro, por fora e por dentro de novo. E aí, mais uma vez. E aí, você passa aqui no meio e coloca lá por dentro a fitinha. E aí, você puxa. Ela pegou tudo. Aí, esse pedacinho que sobrou aqui, você vai colocar ele aqui por baixo. E aí, você puxa. E aí, o seu lacinho vai estar pronto. Tá? Igual esses 2 aqui. Eu vou colar as orelhinhas com cola quente. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai posicionar a orelhinha quase aqui no meio, na linha da costura. Passar um pouquinho só de cola quente aqui na ponta. Vou colocar aqui. E um pouquinho aqui embaixo também. Só pra segurar. E a linha da orelhinha segue a linha aqui da costura, tá? Agora, a outra, eu ponho um pouquinho aqui e ponho na mesma direção. E um pouquinho aqui. Pra ela ficar lá atrás e esse desenho aqui aparecer. Aí, eu já vou colar o lacinho, eu vou colocar aqui em cima, na pontinha da orelha. E do outro lado também. E vai ficar assim. Você ajeita o lacinho. E ficou assim o rostinho dela. Quem quiser, pode colocar um cabelinho aqui, não tem importância, pode colocar. Eu passei aqui um pouquinho de blush. Ó, eu usei um pincel de maquiagem mesmo, um negocinho desse aqui bem baratinho. E aí, você só dá umas batidinhas de leve assim, não faz assim porque ele faz bolinhas, né? Não faz muita bolinha, mas ele não fica mais lisinho. Ó. Quem quiser mais forte, pode passar mais forte, né? E esse risquinho aqui eu fiz com a caneta mesmo. E os cílios também eu fiz com a caneta. Aquela caneta fininha. Essa aqui, que é bem fininha, tá? É o número 1. Ela é bem fininha.
tá pronto o rostinho. Aí, a gente vai posicionar ele aqui em cima, na metade da cabeça, a gente vai colocar, ó, coloca ele aqui na metade. Desse jeito. Agora, a gente vai colocar os bracinhos. Aqui do ladinho. Não precisa passar muita cola, só um pouquinho já é suficiente. Aí, você passa a cola já onde você já fez a costurinha e a abertura e a costurinha, né? Nossa coelhinha ficou assim. Só faltou colocar o branquinho dos olhos. Eu tenho aquele pinta-bolinha, mas não tô achando, não sei onde tá, gente. Então, eu vou usar esse lápis pra colocar. Eu vou molhar a ponta do lápis na tinta branca. E vou fazer uma bolinha aqui do lado. Aí, eu ponho mais um pouquinho. Coloco. E aí, eu já vou colocar do outro lado. Desse jeito. Aí, agora, eu pego a pontinha de um alfinete, só a pontinha. E vou colocar aqui. Uma bolinha aqui. E outra aqui. E vai ficar assim. Já dá outra cara. Já deu vida pro nosso coelhinho. E aí, ela ficou pronta, tá? Você pode fazer de outras cores também. Você pode fazer de azul, ou colorida, ou roxinho, a cor que você quiser. Aqui dentro cabe caneta, cabe... É bem grandinho, ele ficou, depois de pronto, vou medir pra vocês verem. Depois de pronto, ó, ele ficou com 20 centímetros, gente, ó. Ficou com 20 centímetros por 9,5, tá? E ficou desse jeito. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, que eu vou postar bastante vídeo legal ainda, tá? Fiquem com Deus e até a próxima!